Sempre que alguém fala de anarcocapitalismo, vem aquele argumento de que como é que os pobres iam conseguir pagar pelos serviços privados se o Estado fornece serviço público justamente para quem não consegue pagar por esses serviços privados. Sem o Estado, os pobres iam morrer na rua, então, né? O argumento que eu ouço até que bastante quando eu falo sobre anarcocapitalismo, e quando você vê essas pessoas que vão refutar o anarcocapitalismo, elas falam esse argumento também bastante. Eu vou refutar ele nesse vídeo. E bom, vamos lá, né? Não, os pobres não vão morrer na rua no anarcocapitalismo. E se você pensa desse jeito, é porque você nunca viu como o Estado ferra justamente com os mais pobres. Vamos começar pelo básico aqui. Quem é que sofre mais com os impostos? São os pobres, que pagam imposto embutido em tudo, por mais que não paguem, possam pagar diretamente. Eu vou taxar os ricos e não taxar os pobres. Tá, você vai taxar as empresas, ela vai aumentar o preço das coisas, os pobres vão ter que pagar do mesmo jeito, entendeu? O pobre usa um pedaço de papel que sofre inflação, e inflação é tipo um imposto pro pobre, né? O informal que é perseguido por não ter um CNPJ, o cara da periferia que pega fila em hospital público, tem que ter acesso a escolas públicas ruins, transporte público caindo aos pedaços. Todo monopólio estatal é ruim, né? Esses caras que sofrem, os pobres que sofrem, utilizando serviços ruins, né? E mesmo assim, tendo que pagar os impostos embutidos em todo produto, porque você tá achando a empresa, ela vai aumentar o preço de qualquer jeito, não tem como escapar. E aí o socialista esquerdopata olha para isso e pensa: vamos privatizar tudo para que haja competição, para que o preço caia e a qualidade aumente? Não. Ele quer que o Estado aumente. Ele acha que vai resolver os problemas aumentando o poder do Estado. Sabe, essa galera é tão imbecil. Eu penso o seguinte: ou esse cara ele é burro mesmo, ou ele é mal intencionado, ou ele é uma pessoa má. Só tem essas duas opções, cara, para pessoas que pensam desse jeito. Estatista é só duas opções: ou a pessoa é burra mesmo, que é a maioria das vezes, ou a pessoa é má. Pra mim é isso. E é como o Rothbard dizia, o Estado ele protege justamente os privilegiados, ele não protege os vulneráveis, né? Enquanto os ricos têm acesso a serviços privados bons, os pobres ficam dependentes de serviços públicos ruins, porque o que o Estado entrega é lixo, porque ele tem um monopólio, ele não tem incentivo, então ele entrega lixo, entendeu? Ele entrega migalhas para pessoas pobres, e falam que tá ajudando, entendeu? E aí, a solução para isso não é investir mais dinheiro em serviço público, é você privatizar para que haja uma competição, né? Para que os preços caiam e a qualidade aumente, porque a competição é isso, as empresas vão competir para fazer um melhor serviço, melhor qualidade de produto ou de serviço para vender mais, sabe? Isso é economia básica, cara. Se você estudar economia básica, você vai saber disso, entendeu? No anarcocapitalismo, os pobres não seriam forçados a pagar por serviços ruins que nem o Estado fornece, né? Teria a mágica da concorrência, né? Da competição, né? Onde as empresas iriam competir para fazer o melhor serviço ou o melhor preço e iam vender mais. E os pobres pagariam por esses serviços mais baratos e melhores, entendeu? O pobre viraria cliente e não esmola do governo, entendeu? Aí você me fala: mas você só falou que os preços cairiam. Mas e se mesmo assim a pessoa não tiver condição de pagar? Tá, vamos lá. Cara, você tá numa sociedade, né? Uma sociedade capitalista, verdadeiramente capitalista, né? Uma sociedade cheia de empresas, automaticamente cheia de empregos, entendeu? Você acha que as pessoas não iriam achar um emprego? Cara, é o Estado que gera desemprego em massa, com a lei do salário mínimo, por exemplo. Né, o Estado obriga o patrão a pagar um preço mínimo, tipo, dá um salário mínimo para uma pessoa, e aí o patrão ele não pode contratar pessoas que ele acha que não vale a pena aquele salário. Ele não pode contratar pessoas por menos do que isso, entendeu?
Então, tipo, cara, tem mendigo na rua que trabalharia até pra ganhar 200 conto por mês, mas o Estado não deixa, tá ligado? O Estado, ele obriga o patrão a pagar um mínimo. E aí, tipo, se você não tiver experiência e não valer aquele mínimo, o patrão, ele não vai pagar o dinheiro pra você, né? Outra coisa, as pessoas falam, se não tivesse salário mínimo, os patrões só iriam pagar o mínimo possível. Mas se isso fosse verdade, então por que existem pessoas que ganham 5 mil, 30 mil reais? Esse argumento não faz o menor sentido, entendeu? A pessoa, ela continua, ela vai ganhar de acordo com o seu serviço, de acordo com é, a sua experiência no mercado, entendeu? É básico, assim, cara. Quanto menos experiência o cara tiver, menos ele vai ganhar. Quanto pior for o serviço, menos ele vai ganhar. Quanto melhor for o serviço, mais ele vai ganhar. Isso é básico, entendeu? Lei do salário mínimo só gera desemprego, porque estimula os patrões a só contratarem pessoas com alta experiência. Então, tipo, pessoas que não têm experiência nenhuma não vai conseguir arranjar emprego. Aí você me fala, mas o mendigo vai ganhar 200 reais por mês? Que pouco, coitado, isso é escravidão. Mas, cara, qual que é o melhor? Ele ganhar 200 reais por mês ou ele morar na rua? Que nem o Estado obriga ele a fazer, porque ele não vai conseguir arranjar um emprego que pague um salário mínimo para ele. Aí tem esse argumento, né, contra. Se não tiver salário mínimo, as pessoas só iriam pagar o mínimo. Cara, óbvio que um médico não aceitaria uma miséria para trabalhar em um hospital. Seriam tudo acordos voluntários, sabe? Ele cobraria um preço que ele acha justo de acordo com o trabalho dele. E outra, há incentivo para pagar mais, porque se o médico não achar que a quantia dele tá justa, ele vai pro concorrente. É o livre mercado, né? Se você for um bom profissional, as empresas vão querer contratar você e vão te pagar mais. Se você não tá achando bom, você vai pro concorrente, filho. É assim que funciona o mercado. Por isso que tem incentivo para fazer um produto bom, para fazer um preço bom, para pagar bem, entendeu? Eu não tô falando só de vender que vai ser bom. A competição não é só de vender. Às vezes de você ter um salário, entendeu? Há competição até nisso, né? Um mercado totalmente livre seria muito mais eficiente que o monopólio estatal que você estatiza o negócio e você recebe aquilo independente do serviço que você fizer, entendeu? E isso não dá incentivo às pessoas, entendeu? O juiz não tem incentivo para fazer a sentença correta, porque ele recebe do mesmo jeito, independente da sentença dele. A polícia não tem incentivo para fazer um serviço correto, porque ele recebe do mesmo jeito, combatendo o crime ou não, sabe? No mercado isso não aconteceria. Se a polícia fosse ineficiente, ela perderia dignidade no mercado e não iria vender mais. Quem iria vender mais é a polícia que estivesse fazendo o melhor serviço, entendeu? Porque as pessoas iriam comprar mais dela. No mercado você tem que deixar a pessoa satisfeita com o seu serviço para você vender. Você só vende se você deixar a pessoa satisfeita, filho. É assim que funciona. No Estado, não. O Estado é monopólio e você é obrigado a pagar. O Estado, ele te dá um serviço, agora passa o imposto. Entendeu? Me dá aí seu dinheiro do imposto, né? Se você não pagar, você vai preso. É isso. Isso que acontece no Estado. Bom, basicamente isso. Se tiver mais coisa, eu vou lembrar e vou falar aqui. Tem outras coisas também. Tem outro argumento também que fala assim: mas você teria desigualdade. Sim. E daí? Qual o problema? Qual o problema de ter desigualdade em uma sociedade onde todo mundo tem acesso a bons serviços? Qual o problema de um ganhar 1 milhão e o outro ganhar 100 mil? É uma desigualdade, mas qual o problema? Tem algum problema? Agora, qual o incentivo que o Estado tem para acabar com a desigualdade? Se o discurso dos políticos são acabar com a desigualdade, se eles acabarem, eles não têm mais discurso, não tem incentivo. Eles têm incentivo para continuar com a desigualdade e continuar falando que vai acabar com a desigualdade, porque aí vira uma bola de neve. Sabe? Eu vou acabar com a pobreza. Aí ele deixa a pobreza continuar para na próxima eleição ele ter esse discurso de novo. Entendeu como é que funciona o Estado? É desse jeito.
E tipo assim, cara, se o cara ele ficou ricaço, sei lá, ele tá ganhando 1 milhão por mês, e você tá ganhando, sei lá, 10 mil por mês, cara, foi fruto do trabalho dele. Para de ser invejoso, porra. Vai fazer o seu, mano. Ele ganhou de forma honesta? É dele. É dele. Não importa que é desigualdade econômica. Todos têm acesso a bom serviço. Primeiramente, todos têm acesso a um bom serviço. Só aí já mata. Ah, mas um vai ganhar. Um vai ganhar R$ 1.000, o outro vai ganhar 100 mil. E aí? Não é fruto do trabalho dele? Né? Não é meritocracia que chama isso? Entendeu? O cara que fizer um melhor produto, um melhor serviço não vai ganhar mais? É o justo. O justo é isso. Outra coisa, sem Estado, sem imposto, vai sobrar muito mais dinheiro. Muito mais dinheiro para doações voluntárias. Mutualismo, essas coisas. Vai sobrar muito mais dinheiro para isso. De pessoas que fazem caridade pelo bem mesmo. Ou até de empresas que fazem caridade para ficar sendo bem visto no mercado. Né? Porque a empresa pode usar isso como marketing. Eu vou fazer uma doação a não sei o que para ser bem visto no mercado, né? E aí as pessoas vão falar, aquela empresa legal fez uma grande doação aos pobres na África, não sei o que, alguma coisa assim. E aí vão comprar daquela empresa porque achou legal a atitude dela, sabe? Uma empresa pode fazer isso por marketing, entendeu? E não tem nenhum problema nisso. Teve aquele caso lá do MrBeast, que ele construiu não sei quantos poços na África. E as pessoas xingaram ele porque ele gravou vídeo disso e lucrou com isso. Mas, cara, qual o problema? Ele construiu os poços do mesmo jeito. Independente se foi pra lucrar ou não. Cara, ele fez uma coisa boa. Qual o problema de lucrar com isso, sabe? Aquele negócio, né? O cara que ele vende a camiseta pra você pensando no seu bem, e o cara que vende a camiseta pra você pensando em lucrar, ele tá vendendo a camiseta do mesmo jeito. E o cara que vende pensando em lucrar, às vezes pode vender até mais barato por causa da competição, tá ligado? Então, tipo assim, é muito mais eficiente, sabe? Esse argumento aí mas a empresa vai estar doando pra lucrar depois. Tá doando do mesmo jeito. Tá ajudando do mesmo jeito. Né? Isso aí independe. E é aquele negócio, à medida que você for um bom profissional, ganhar credibilidade no mercado, as empresas vão querer te contratar, querer te dar um bom salário e você vai ter um incentivo para trabalhar melhor. Porque quanto melhor você trabalhar, mais você vai ganhar. Entendeu? Você tem incentivo para tudo. Incentivo para tudo. Tudo. Todo incentivo para qualidade você vai ter. As empresas vão ter incentivo para te contratar caso você trabalhe melhor. Então você vai ter incentivo para trabalhar melhor. Com incentivo você gera qualidade. Né? E qual o incentivo que o Estado tem? Ele já te rouba, você não escolhe. E aí? Qual incentivo ele tem? Não tem incentivo. Não tem. Aí você quer deixar tudo estatizado? Você quer que todo mundo ganhe a mesma coisa? Vai lá. Cara, eu nem precisa de dedução lógica. Se você é aquele cara que gosta de provas empíricas, pode ver qualquer país socialista, cara. Vê qualquer país socialista, sei lá, vai ver Cuba, vai ver a União Soviética, o tanto que os caras passaram fome por causa de política de como é que fala? Do Estado mexendo os preços. Tudo se fuderam por causa disso. Foi regulamentar os preços lá. Passaram fome, porque as pessoas não sabem aonde alocar seus recursos. Né? Eu vou fazer um vídeo mais pra frente sobre isso, do problema do cálculo econômico. O Estado só gera pobreza. Só tem incentivo para gerar pobreza. E isso pode virar até discurso político. Então há um incentivo para gerar pobreza. Entendeu? O Estado ele tem incentivo para gerar pobreza. Ele não tem incentivo para tirar a pobreza. Entendeu? O mercado tem. E, né, os pobres são obrigados a usar esses serviços ruins pelo Estado. E eles, como não têm acesso a uma boa educação, eles acham que o Estado está ajudando. E o socialista apoia, fala, não, é o Estado que está te ajudando, é o Estado que está te salvando da pobreza, o Estado está te matando. Entendeu? Se você acha que eu tô mentindo, estuda o caso do Holodomor, velho. Se você é socialista e acha que eu tô mentindo, estuda o Holodomor, pesquisa o que é o Holodomor.
Foi a grande fome na Ucrânia soviética, entendeu? Então, basicamente, no narcocapitalismo, os pobres teriam empresas, teriam bosta, teriam acesso a serviços de empresas bons e baratos, teriam acesso a mais oportunidade de emprego e ainda teriam doações voluntárias de pessoas que estão doando por bem ou empresas que estão doando para ter uma boa visibilidade no mercado. Né? Há incentivos, né? Diferente do Estado. Né? Não vou falar que no anarcapitalismo seria perfeito, mas seria muito melhor que o Estado, porque no mercado há incentivo e no Estado não. Foi esse o vídeo. Valeu.